promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Tá lá embaixo, lá, ó. Não, pode, deixa aí. Esqueci o microfone. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje é dia das crianças, né? Nosso culto de dia das crianças. Terça-feira, mas hoje nós fazemos nosso culto direcionado às crianças, né? Então, antes de começar, aqui agora no início, eu vou chamar todas as crianças. Tá todo mundo sentadinho, né? Finalmente, organizado. Eu vou desfazer tudo isso, chamar todo mundo para frente e pedir o pastor Ismael para orar pelas crianças. Vai, Sara, vai. Vamos lá na frente de oração. Vem cá, querida. Vem, vamos de oração. Vai, Vinícius. Vem, Vinícius, fica aqui do lado do Samuel. Fica do lado do Samuel. Ô, Débora, quantos anos você tem, Débora? A criança, Débora, vai. Então não vai ganhar É. presente, hein? Vem, Noé. Vem, Noé, vem. Noé. Então tá bom. Vem. Tá chegando. É criança, ué. Fica aqui rapidinho. Maravilha, que beleza, hein? Vem, Tá aumentando a turminha, hein? É, turma. Não se preocupem, vamos lá, vamos orar? Podemos? Podemos. Podemos. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã. Te agradecemos por cada uma dessas crianças que estão aqui conosco, os nossos filhos. Pai querido, que o Senhor nos capacite, nos dê sabedoria, ó Pai, para ensinar a cada um deles o caminho do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar cada papai, cada mamãe, e o seu Santo Espírito, ó Pai, possa realmente nos direcionar, ó Pai, para que possamos preparar essas crianças para serem homens e mulheres, servos do Senhor, ó Pai. Amém. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem abençoado esse trabalho aqui em Niterói. Te agradeço pela vida do irmão Francisco, ó Pai, da sua esposa. E peço, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria ao teu servo, para que possa conduzir esse trabalho de acordo com a tua vontade, de acordo, ó Pai, com a tua palavra. Nós te agradecemos por esse momento especial, ó Pai, te pedimos que o Senhor direcione este culto, que ele seja em louvor, em gratidão ao teu santo nome, ó Pai. Ao que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Bom, muito bem. Eu vou começar com alguns avisos. Aqueles que vieram preparados para fazer o dízimo, as ofertas, pode botar na cestinha, qualquer momento do culto, fica à vontade. No próximo domingo, eu vou estar, já falei, né, domingo passado, vou estar viajando com Samuel. Vou chegar mais ou menos aí umas 5 horas, talvez um pouquinho antes. Então eu queria que os irmãos me ajudassem a decidir isso aí, o que a gente vai fazer, né? Se vai fazer o culto, dá para fazer o culto à noite, ou se deixa sem, a gente conversa isso aí ao longo do dia, tá? Muito bem, agradeço a todos que vieram, né? Eu vou fazer um breve resumo de quem nós somos de novo, porque nós temos sido acompanhados, né, por algumas pessoas, têm nos procurado, então é bom a gente frisar bem quem nós somos, tá? A todos os interessados, ainda mais quando envolve crianças. Os pais querem que seus filhos cresçam em boas igrejas, né? E nós nos colocamos na condição de sermos uma boa igreja na contribuição da formação das crianças no caminho do Senhor. Então nós somos uma congregação batista, somos vinculados à Igreja Batista Missionário Bom Pastor, em Nova Iguaçu, o pastor Ismael está aqui. Temos pouco mais de um ano. Nós somos bem tradicionais. Ah, como assim? O que isso quer dizer? Bom, muitas coisas, né? Um resumo seria mais ou menos o seguinte.
nós rejeitamos todos os métodos de crescimento moderno de igreja. Todos os métodos. Qualquer método moderno de crescimento nós rejeitamos. Por exemplo, igreja com propósito, G12, células, tudo isso. Rejeitamos todos eles. Entendemos, oxigênio, todos eles que não sendo não estão de acordo com a palavra de Deus. Tá? Nós cremos, como igreja, que o evangelismo é parte fundamental da nossa obrigação enquanto igreja. Todos nós temos por obrigação evangelizar, cada um no seu tempo tem que se esforçar a conseguir evangelizar. Depois que quebrado a barreira, né, de começar a fazer, fica mais fácil, tá? Esse ano nós tivemos 310 conversões até agora. Dentre elas tem muitos parentes, muitos amigos, graças a Deus por isso. Pessoas que eram consideradas difíceis, de todas as religiões, e nada disso foi empecilho para a obra do Espírito Santo através da pregação do Evangelho com base na palavra de Deus. Nós queremos na autoridade e na inerrância da Bíblia. Então todas as nossas doutrinas e interpretações, elas são sempre a mais literal possível, a mais simples e óbvia possível. Não procuramos trazer coisas absurdas que precisa de muito esforço para entender. As doutrinas que nós seguimos são aquelas que estão bem fáceis de entender. Não nos baseamos em doutrina com base em, por exemplo, uma parábola que tem outros significados, uma profecia, ou nada que tenha simbolismo. Aquilo que está claro é aquilo que a gente procura seguir. Muito bem. E nós temos o uso da nossa Bíblia, certo? As Bíblias que nós acreditamos serem a correta para ser usadas são as Bíblias baseadas no texto tradicional. Em português, infelizmente, hoje temos exclusivamente somente a ACF, mas nós aceitamos a King James em inglês, Reina Valera em espanhol e outras tantas Bíblias que se baseiam no texto tradicional. E, como igreja, nós entendemos que temos uma missão na sociedade, enquanto igreja. E aí já estou entrando no Dia das Crianças. Essa missão envolve servir de modelo moral, e não nos conformarmos com o mundo. Nós acreditamos de todo o coração que é muito importante ser esse modelo moral nesse mundo perdido. E como nós pretendemos fazer isso? Primeiro que nós acreditamos que ao fazer isso, nós estamos protegendo outros tantos cristãos, protegendo a sociedade como um todo. Lembra que bastou 7.000 homens não se curvarem a Baal. Eram só 7.000. Então o nosso tamanho ou como nós somos não importa. Importa que nós não nos curvamos a nenhuma dessas conformidades que têm se adentrado na vida das igrejas. E como nós pretendemos ser isso? Nós não relativizamos nada. Cada detalhe, cada pequena coisa é muito importante para nós. Pensa no seguinte, se eu comprometo um pequeno detalhe aqui, outro pequeno detalhe ali, outro pequeno detalhe amanhã, no final de 2 anos, eu estou com uma igreja totalmente corrompida. E além disso, nós nos dedicamos a formar homens e mulheres tementes a Deus. Como que se formam homens e mulheres tementes a Deus? Obrigação nossa enquanto igreja é explicar aos pais, por exemplo, que o casamento é sagrado, que casamento não é para atender às suas necessidades, nem a necessidade do outro, mas tem um propósito que vai para além do casal e que está inserido na vida dos filhos, e que o marido e mulher precisam se suportar uns aos outros, isso é um trabalho difícil. Nós integramos as nossas crianças no culto, acreditamos que as crianças precisam estar aqui mesmo, participando, louvando e aprendendo, ouvindo a pregação. Entendemos que isso é muito importante, porque não tem exemplo na Bíblia em que crianças tenham sido separadas para ouvir qualquer mensagem, pelo menos não que eu me recorde, muito pelo contrário. Em vários textos é dito que todos estavam lá, homens, mulheres e crianças também.
E nós, periodicamente, fazemos o nosso culto voltado para as crianças, que, no nosso caso, foi no domingo passado. Mas hoje, vamos repetir, vamos dizer assim. Muito bem, antes de iniciarmos, então, aí os trabalhos, né, de hoje, a Clara Pereira tinha comentado que queria dar um testemunho, certo? O Carlos falou comigo que estão lendo a Bíblia lá e tal, enfim, mas agora ela falou para mim que não quer mais falar. Então a gente vai respeitar isso, amém? Não quer falar, tá tudo bem, comunicou, maravilha. Mas eu fiquei feliz quando o irmão Carlos veio falar comigo, pelo fato dele ter percebido isso. Falou, nós estamos lendo a Bíblia, ela está aprendendo, está interessado. Cara, eu acho isso sensacional. Eu queria que todo mundo viesse falar coisas assim, a gente está lendo a Bíblia, está crescendo nisso, estou tendo dificuldade naquilo, ou qualquer outra coisa. Glória a Deus por isso. Então eu faço do culto também oração e agradecimento por essa força de vontade. Eu estimulo que todos aqui façam isso, que seus filhos, eu espero que todos façam também. Estejam lendo a Bíblia, orando, ensinando. Não é difícil. É fácil, irmãos? É fácil ler a Bíblia para seus filhos todo dia? Não, né? Dá trabalho, cansa, mas a gente faz assim mesmo. Muito bem. Irmãos, não se enganem. O mundo, tudo isso é introdução, tá? As crianças prestem atenção. O culto vai ser um culto bem rapidinho, né? Porque eu tô vendo antes já. O mundo dos nossos filhos vai ser pior do que o nosso. Quem acha que vai ser mais fácil para eles do que foi para nós? Ninguém, né? O mundo deles vai ser bem mais difícil. Quando eles estiverem na nossa idade, eles vão enfrentar um mundo muito mais difícil, em todos os aspectos. Vai ser mais difícil questão de trabalho, que vai ser mais difícil questão de casamento, encontrar boa esposa, bom marido, vai ser cada vez, tudo vai ser mais difícil. Tudo. Muito bem. E então nós temos por obrigação cuidar e zelar dos nossos filhos, né? Uma família que lê a Bíblia, que participa desse momento em casa, contribui para o fortalecimento da sua própria família, dos seus filhos, e vão permitir a eles no futuro tomarem suas próprias decisões com base em quê? Na palavra de Deus. Não tem como você tomar uma decisão baseada na palavra de Deus se você não conhece a palavra de Deus. Então você tem que ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, para a partir da Bíblia você poder julgar se aquilo está certo ou errado. Mas as famílias que se dedicam a fazer isso, pode sim fazer grandes coisas, não só pela vida de uma igreja, que nós estamos aqui para servir uns aos outros e nos ajudar, mas também pelo próprio desenvolvimento da criança. E na Bíblia nós temos relatos sensacionais de pessoas que fizeram grandes coisas devido ao temor do Senhor. Então nós temos a obrigação de ensinar o temor do Senhor aos nossos filhos. Um desses exemplos foi do rei Davi, que tinha então, segundo a Bíblia, o coração, como é que era o coração de Davi? Segundo o coração de Deus. Muito bem. E por ser Davi alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus, pôde ele enfrentar grandes desafios, não é verdade? Davi venceu o gigante Golias. Ele também venceu o leão com seus próprios. Leão. Quem mais ele venceu? Quem lembra? Um urso. A Bíblia não diz não, mas provavelmente deve ter vencido um lobo aí nesse caminho também, né? Porque é pastor de ovelhas ali, deve ter tido um lobo ali na história. Mas enfim. E era ele alguém baixinho, pequeno, não é isso? A Bíblia diz isso. O rei Saul era alto, forte, o pessoal sem nenhuma menção a ninguém aqui, né? Mas ele fez grandes coisas. O Golias era grande, mas o Golias era forte, mas o Davi era pequeno, mas mais forte ainda. Porque quem dava força para Davi? Jesus. Jesus Cristo, a palavra de Deus, a Bíblia, o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, escrito por Davi. Ao longo dele todinho, qual é o único tema que você vai encontrar nesse salmo? Quem sabe? Ninguém? A lei do Senhor.
a palavra de Deus. Ele fala o tempo todo sobre a palavra de Deus, a lei do Senhor. Ele orou ao Senhor pedindo para Deus não deixar que a palavra de Deus se desviasse do seu coração, que ele queria lembrar da palavra de Deus, que ele andasse no caminho dos seus mandamentos. É tudo totalmente voltado a isso. Isso permitiu a ele, por exemplo, vencer o gigante Golias. E aí nós vamos cantar agora então a música do Davi e o gigante Golias. Quem não conhece, vai conhecer agora. Tá? Chamar as crianças. Amém. Amém, Pietro. Ninguém pode tirar das mãos de Cristo, não é isso? Glória a Deus por isso. Agora, eu vou aproveitar o embalo do Pietro e vou pedir os irmãos para abrirem suas Bíblias lá em Mateus 18. Mateus 18. Vamos ler do do versículo 1 ao 5. Os irmãos encontrarem, digam amém. Diz assim então, a palavra de Deus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E aí, crianças, quem é o maior no reino dos céus? Vamos ver. E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. Chamou uma criança, um menino, e colocou no meio deles ali. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Irmãos, enquanto igreja que somos, temos a obrigação de receber em nome de Cristo as crianças. Amém, irmãos? Jesus está dizendo aqui que qualquer que receber a uma criança, esses meninos, essas crianças, esses que pregam, que cantam, está recebendo como se estivesse recebendo ao próprio Jesus Cristo. Tamanha a responsabilidade que nós temos, não só enquanto igreja, mas enquanto pais, que temos os nossos filhos a serem ensinados. Aí eu vou continuar lendo o texto aí, versículos 6 e 7. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, pensa no seguinte: nós temos por obrigação receber as crianças em nome de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo está dizendo o que vai acontecer em contrapartida a essa nossa obrigação? O mundo vai tentar escandalizar as nossas crianças. O mundo vai atacar as nossas crianças. E é isso que nós vivemos hoje. Vocês concordam comigo, gente, que as crianças estão sendo atacadas? Amém. Amém. E Jesus está sendo extremamente rigoroso aqui. Um dos textos mais rigorosos de Jesus Cristo é esse. Ele diz bem claramente que a estes que vão fazer as crianças se escandalizarem, seria melhor que eles morressem do que desviar um desses pequenininhos aqui. Bem claramente ele disse isso. E eu pergunto, será que nós, como igreja, temos a capacidade e o potencial de sermos instrumento de escândalo para as nossas crianças? Com certeza. Será que nós, como pais, estamos sendo instrumentos, às vezes, de escândalo para o nosso filho? A gente precisa refletir sobre isso. Como nós estamos interagindo, como nós estamos conduzindo a nossa família. E você pode perguntar, mas o que é esse escândalo para as crianças? O que seria isso? E aí você está com o texto aberto, vai ler o versículo 10 comigo aqui, que diz assim: Vede,
não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então, as crianças, os pequeninos, têm mesmo um anjo, né? Pessoal, a criança tem um anjo da guarda. Tem, está aqui, está dizendo, tem lá o anjo que está lá intercedendo por Cristo, por cada uma dessas crianças. E ele está falando de ovelha desgarrada, está falando de desprezar as crianças. E o que seria o escândalo? O escândalo, ele tem início com o desprezo às crianças. E o que seria esse desprezo? É a negligência. Você não dá importância. Várias vezes, crianças foram levadas a Jesus e os próprios apóstolos tentavam afastar e tirar. E Jesus, não, deixem vir as minhas crianças. Deixem vir as minhas crianças. É uma tendência que as pessoas acreditam que criança atrapalha o culto. Então tem que tirar para não distrair todo mundo e tem que ficar entretendo as crianças porque eles não conseguem prestar atenção na palavra. E eu estou aqui com a igreja cheia de criança, olhando para a pregação aqui. O que está acontecendo? Nós estamos seguindo a Bíblia. Nós estamos seguindo a Bíblia. Nós não negligenciamos as nossas crianças. E eu espero e eu oro para que cada um dos pais aqui nas suas casas não negligencie seus filhos. E aí vai para um outro ponto, as tomadas de decisões que nós tomamos na nossa vida. A gente toma decisão, às vezes, de mudar de casa, trocar de escola, de fazer um monte de coisas que vão afetar diretamente a vida dos nossos filhos. E muitas vezes não consideramos de fato o que é o melhor a ser feito por eles, porque às vezes o melhor requer sacrifícios. Então, por exemplo, eu falo muitas vezes aqui que o sucesso de uma criança no caminho do Senhor, ele tem uma parcela muito grande envolvida com o sucesso do próprio casamento dos pais. Então a gente toma a decisão, não, vou sair de casa, não aguento mais essa pessoa. Isso tem um peso. Isso tem um peso, você está tomando uma decisão na sua vida, negligenciando os seus filhos. E, é claro, o cuidado com o próprio testemunho e o ensino que você dá. Porque, às vezes, a gente pensa que não é importante tomar cuidado com aquilo que a gente transmite, com as nossas ações, com as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, mas eles estão observando a tudo. E o princípio do escândalo que se pode trazer a uma criança começa no desprezo a ela. Mas, no versículo 14, vamos ler agora. Assim também, não é vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Jesus Cristo quer salvar todas as crianças. Cada uma das crianças que está aqui, Jesus Cristo quer tê-las com Ele para sempre. E Ele está falando, ai daquele por meio do qual vai se escandalizar. E depois fala do desprezo, e depois fala na consequência do desprezo, que é o se perder. Se perder. Pior de tudo que pode acontecer na vida do seu filho é que ele se perca, que ele não seja salvo. Então eu peço aqui aos irmãos, não desprezem a vida dos seus filhos. Não negligencie. Ensina a andar no caminho do Senhor. É o nosso papel, é a nossa obrigação. E até quando ele crescer, nunca vão se desviar. Amém? Nós vamos louvar um último louvor. Vou pedir o pastor Ismael, de surpresa, para tocar agora Sou Feliz. Pode ser? Para a gente encerrar? Buscar riquezas, acumular posses, também é desperdício da vida. Ele fez tudo isso. Ele conquistou, ele é um cara bem sucedido, ele foi o maior do seu tempo, maior até hoje. Buscou riqueza, buscou posses, pura vaidade, que não leva ninguém a lugar nenhum. Na verdade, essa busca é um pleno desperdício da vida.